Vamos ver se melhora agora. Vamos ver. Até aqui tá ok. A internet, independente do horário, ela traz sempre essas questões. Eu Pois é. já experimentei do horário das 16 horas até as 20 horas, e é sempre a mesma coisa. Não tem É. qualidade segura, não, né? Mas vamos lá, Eu, vamos começar o nosso bate-papo para a gente também não se prender ao problema da internet, né? verdade. É porque essa internet, eu já fiz de vários horários também. Eu só não faço de 6 horas, porque 6 horas parece que é. Pronto. Adriana, se apresente, por favor. Bom, eu me chamo Adriana Tenório, sou antes de ser psicopedagoga, sou pedagoga, psicopedagoga e também sou professora de EE. E aí estou aqui para tirar também dúvidas com o professor Wilson, porque desde a primeira vez que eu conheci ele, que vi uma live, fiquei realmente encantada, né, com tudo, com tudo que ele fala sobre inclusão. Eu acho assim primordial a questão da inclusão, né? E é isso. Você mora em Recife, é isso? Você mora em Recife e trabalha aí? Professor, Oi, Adriana, tá me ouvindo? tô te ouvindo tão baixinho. Aqui para mim tá normal o teu som. Deixa eu tentar aumentar aqui o meu. Veja se não é seu áudio aí. Adriana caiu a conexão, deixa eu ver se ela entra de novo. A Adriana é pedagoga, é psicopedagoga, trabalha com atendimento educacional especializado e me convidou para conversar hoje sobre inclusão, né, trazendo aí alguns conceitos que ainda podem ser confundidos e conversando sobre algumas dúvidas que ainda são recorrentes, né, sobre essa temática tão pertinente à nossa prática de trabalho e ao movimento, né, de recepção com qualidade aí aos nossos alunos com qualquer dificuldade. Deixa eu ver se a Adriana volta para a gente retomar a nossa live. Mas antes que ela chegue aqui, já dou as boas-vindas a todos vocês que estão entrando na sala. Convidem mais pessoas a participar desse momento de conversa, para que assim a gente possa também trazer perguntas, colocar dúvidas, e perguntas e dúvidas que podem ser também interessantes a outras pessoas que não gostam de perguntar, mas que podem ter as mesmas indagações. Deixa eu só ver se a Adriana retorna. Cadê ela? Acho que ela não voltou. Adriana, cadê você? Verônica, Nádia, Carla, tem algumas pessoas já chegando na sala. Manda convite aí para outras pessoas, para a gente ter mais participantes nesse momento de conversa. Não é uma conversa informal, mas que traz informações aí acerca das nossas situações tão recorrentes sobre educação inclusiva. Cadê a Adriana? Deixa eu convidar aqui a Adriana de novo, porque eu acho que ela saiu. Bom, antes que a Adriana retorne, eu vou me apresentar. Sou o professor Wilson Cândido. Eu também, Jodele, saudade dos nossos encontros presenciais, dos nossos momentos de tira dúvida presencial, nada como olho no olho presencialmente, né, para trabalhar essas construções aí de conhecimentos, essas trocas de informações. Estou sentindo muita falta de vocês. Alcides, Lari Pereira, um abraço. Bom, a Adriana, acho que a conexão dela deve ter caído, daqui a pouco ela retorna, mas enquanto ela volta, vou me apresentar. Acho que a maioria já me conhece, sou o professor Wilson Cândido, sou terapeuta ocupacional aqui em Fortaleza, trabalho há 23 anos com pessoas com deficiência, trabalho no movimento de inclusão há mais de 20 anos. Opa, a Adriana está voltando. Vamos ver se ela entra aqui agora para a gente continuar. Deu certo, Adriana? Deu agora. Eu não só não estou
te vendo, mas estou escutando. Mas se está todo mundo vendo... Eu tô achando que é a sua internet, Adriana, porque caiu aqui e você demorou a voltar. Não sei o que foi que houve. Mas vamos ver se dá certo. Eu estava me apresentando, né, dizendo que eu sou terapeuta ocupacional aqui em Fortaleza, já que você já se apresentou anteriormente e a conexão caiu. Trabalho há mais de 20 anos com pessoas com deficiência, como terapeuta ocupacional, e há acho que 8, 10 anos trabalhando com formação de professores, com formação de profissionais da saúde, da ação social, trabalhando diretamente com escolas, levando palestras, formações, consultoria. Tenho um espaço onde eu coordeno turmas de pós-graduação em parceria com a Faculdade do Maciço Baturité, e também onde acontecem os nossos cursos presenciais, pela Mais Estímulos, que é a minha consultoria. Também onde a gente expõe material didático, como livros e jogos educativos voltados sempre aí ao atendimento, seja ele de ordem clínica ou institucional. Esse semestre a gente lançou um projeto de formação online gratuito, a gente ofertou 6 cursos, terminamos essa semana o último curso, todos eles voltados aí à estimulação, desde os espaços de atendimento clínico institucional e dentro das temáticas que são pertinentes aí à inclusão da pessoa com deficiência em qualquer espaço, em qualquer situação. A gente já está com um projeto para 2021, no dia 21 de dezembro a gente lança 17 novos cursos para 2021, e mais algumas novidades, né? Cursos presenciais, cursos online, todos eles gratuitos, né? Apenas com uma taxa de participação, mas todos eles gratuitos, com certificação de 180 horas e com aulas salvas, gravadas lá no YouTube, para que você possa voltar quando tiver interesse de rever a aula, porque as aulas não salvas ficam no prejuízo de quem não pôde assistir, né? Em 2018, Adriana, eu escrevi esse livro, Autismo Azul e de Todas as Cores, um livro onde eu falo do autismo de uma forma muito clara, sempre caminhando aí pela ação social, saúde e educação, que eu acho que não tem como a gente falar de inclusão deixando de fora situações diversas. Inclusão não é só escola, a gente tem que entender isso de forma clara para que não haja confusão nesse processo, né? Então, um livro que já tem 10 mil exemplares, aí ao longo de todos os espaços do Brasil, disponíveis nas Paulinas Editoras, Paulinas Livraria. Esse ano saiu o meu novo livro, que é Deficiência Intelectual e Síndromes Infantis, que também trata do autismo. Ótimo, pronto. Que também trata do autismo, mas com foco maior na deficiência intelectual, né, e nas comorbidades que podem estar associadas a ela, né, tanto o autismo quanto a diversos quadros de síndromes. Então, todos eles aí no movimento de atendimento clínico, institucional, e falando sempre da inclusão como pauta maior, né? Então, esse movimento de inclusão que a Adriana me convidou para conversar com ela aqui, é um movimento que a gente não pode parar de falar, que a gente não pode deixar de lado, ou não pode achar que já aconteceu. Eu gosto de começar dizendo, nessa fala, Adriana, que as pessoas ainda criticam a inclusão. E eu quero dizer que se a inclusão existisse, a gente não estaria falando de inclusão. A gente estaria falando de outra situação que ainda estava tentando acontecer, né? A gente tem 3 paradigmas que merecem atenção especial: exclusão, integração e inclusão. A exclusão deixou de ser um debate maior quando surgiu a proposta de integração, que era aquela ideia de você normalizar o sujeito para que ele pudesse ser integrado. E essa integração pela normalização, ela não existe, porque nenhum conceito de normal a gente tem. Portanto, não dá para normalizar ninguém. Até porque você não vai transformar uma pessoa cega próxima de alguém que enxergue. São conceitos muito confusos. Então, excluir, deixar de fora, segregar, institucionalizar, né, a gente já não mais aceita. Vamos já chegar de novo desse retorno aqui. A integração, né, que era aquela proposta de colocar junto quando estivesse pronto para esse momento, nunca vai acontecer, porque ninguém vai estar pronto nunca para estar junto dos outros em condições de igualdade pelas suas particularidades. Nós vamos estar juntos em condições de igualdade, mas sempre respeitando cada singularidade, né? E esse paradigma da inclusão é o modelo que a gente está tentando instalar, que se contrapõe à integração,
a exclusão, que vira e mexe a gente está indo e voltando, né? Então, a inclusão é um paradigma, é um modelo, que só vai se tornar de fato um paradigma verdadeiro quando surgir uma outra questão que se contraponha a esse paradigma atual. Então, falar de inclusão como sendo uma crítica ao movimento que ainda não é tão bom como deveria, é aceito porque é o nosso ponto de vista. Mas o ideal é que a gente busque por possibilidades que façam com que esse modelo, de fato, se instale com qualidade e dê a todos condições de permanecer bem em qualquer condição onde ele se apresente. Então, são situações que ainda precisam ser colocadas, debatidas, mas que faz parte aí dessa construção histórica junto da pessoa com deficiência que até hoje a gente tem ainda como muito confuso. Quando eu falo da exclusão, integração e inclusão, e eu digo que vamos voltar para a exclusão agora, a gente vai trazer aqui como primeiro assunto da nossa conversa a resolução, né, o decreto 10.502, do Sim. dia 30 de setembro de 2020, que veio aí para trazer de volta todo um movimento que até então a gente não aceita mais. É lógico que eu vou ter profissionais que concordam, eu vou ter profissionais que vão defender, eu vou ter famílias que vão concordar, porque na cabeça delas, colocar essa criança numa sala só com menos alunos, com 7, com 8 alunos, colocar numa instituição que supostamente é especializada para esse fim, na cabeça delas é o melhor. Porém, se a gente pensar nesse movimento de tirar junto daqueles em condição de diferenças, aprendendo e dando possibilidade do outro aprender, para ficar junto daqueles que eu digo que são os meus, iguais a mim, eu tiro dessa criança a oportunidade de outras possibilidades de trocas. Se eu faço o movimento de aceitar que ele fique numa escola especial ou numa sala especial, eu estou dizendo para a sociedade inteira que ela não deve aceitá-lo em nenhum lugar, porque o lugar dele é junto dos iguais. Então a gente tem que ter cuidado com esse tipo de aceitação, porque a política traz um discurso muito bonito, que vai parecer que é o melhor para o seu filho. O melhor para o seu filho é brigar por escolas que tenham mais investimento, é brigar por escolas com professores capacitados, é cobrar uma inclusão de verdade e não separar de novo, como a gente fez há 30, 40 anos atrás, achando que era o melhor para as nossas crianças. Então, há um retrocesso muito grande nessa possibilidade, né, que a nova política nacional traz, né, porque vai voltar modelos que não funcionaram, que não deram certo e que vem agora de novo com a promessa de que vão dar certo. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque para muitos governantes é muito mais fácil transferir para alguém essa responsabilidade do que investir em um trabalho que dá trabalho. É muito mais fácil para as escolas convencionais, comuns ou regulares, dizer que aqui não cabe esse menino se livrar dele, do que criar ferramentas que dê a ele possibilidade de crescimento. Então a gente tem que refletir sobre o que é positivo ou não nesse novo decreto, que é a nova lei, e como ela vai ser colocada em prática, já que a escola vai ter o direito de avaliar se esse menino pode estar ou não nessa sala de aula e dar à família a opção de para onde ele deve ir. Ela não vai dar a opção de ficar na sala de aula. Se ela avaliou e disse que ele não cabe aqui, ela vai dizer, ou você escolhe ou sala especial ou escola especial. E aí? Como vamos voltar de novo esse movimento mais à frente, quando a gente perceber que isso não vai funcionar, que isso não serve para os nossos filhos? Que modelos diferentes estão oferecendo aí, né? Pode falar, Adriana. Não, falando que os pais, assim, têm que lutar por isso, né? Por esse seu direito, né? O direito que seus filhos têm, né? Da escola, de estar, né? Eles têm direito de escola comum, como qualquer criança. Matrícula não é inclusão, é um direito. O atendimento não é inclusão, é uma ferramenta que favorece a inclusão. Ele tem o direito de estar ali, ele tem o direito de professores capacitados, ele tem o direito de ter material adequado ao trabalho voltado a ele, ele tem direito a ter adequação, flexibilização curricular se ele precisar, ele tem direito a ter direito. Se ele sair desse espaço, ele vai perder muitos dos direitos, inclusive direitos sociais. Por isso que é importante refletir, porque parece que o modelo da educação inclusiva, ela se aplica apenas à escola, ela vai repercutir diretamente em todos os movimentos sociais, na universidade, no mercado de trabalho, né? Então a gente tem que ter cuidado no que a gente quer defender. O que é que eu quero defender?
É uma escola que tenha mais capacitação, mais estrutura para receber o meu filho, ou é um local onde ficam só aqueles iguais que não são espelhos, né, uns para os outros? Que tipo de espelho diferente eu vou ter? Se eu estou convivendo apenas com aqueles com dificuldades, que tipo de cópia eu quero ter para estimular meu filho a situações diversas? A gente tem que refletir sobre isso. Eu estou falando isso e eu sei que quem está me ouvindo pode concordar ou pode discordar. É um direito discordar. Mas é importante que a gente reflita sobre isso, né? Mas tem que refletir mesmo, porque tem muitas escolas que não faz o trabalho de ser uma escola inclusiva, mas na verdade não é. Então, assim, os pais, a família que tem que estar, né, dentro desse sistema e estar observando como está sendo feito o trabalho, né? E cobrar desse trabalho, né? Cobrar esse trabalho, isso independente de ser particular, ou estadual, ou prefeitura, né? A gente precisa... Adriana, a gente fez uma live sobre esse decreto e eu trouxe uma pauta de reflexão que eu acho que, assim como você e outros profissionais que trabalham com a AEE, né, com atendimento educacional especializado, talvez não tenham se dado conta ou só se deram conta muito tarde. Quando a gente fala de inclusão, no contexto da escola comum, que a gente chama de escola regular, escola inclusiva, a gente, desde 2008, com o decreto 6571 de 2008, que traz o AEE como um serviço de educação especial, e mais tarde ele é revogado pelo 7611 de 2011, né, mostrando aí competências, atribuições, material, o que é e o que não é esse trabalho voltado ao atendimento, que é complementar e suplementar, né? Então, se esse é um serviço, olhe bem isso, se o AEE, que está lá na sala de recurso multifuncional, dentro da escola, é um serviço não substitutivo, ele não substitui a sala de aula. Se ele é um serviço complementar, que vai estimular os alunos com dificuldades, se ele é um serviço suplementar, que vai enriquecer, ampliar as capacidades dos alunos, né, que tem ou não qualquer tipo de condição particular. Se ele é um serviço de educação especial, olha bem o que vocês devem refletir, quem está me ouvindo, que trabalha com a AEE. O que vai justificar a continuidade das salas de recurso multifuncional enquanto AEE, se o decreto 10.502 for colocado em prática? Sim. Ah, mas vai existir? Não, ele não vai existir. Sabe por que ele não vai existir? Porque se o aluno que está na escola comum inclusiva precisa ser atendido no contraturno no AEE, e esse aluno possivelmente vai agora para uma sala especial ou para uma escola especial, o que é que vai justificar o AEE para esse aluno? Você não vai mais complementar nem suplementar, porque ele está agora no espaço considerado especializado para ele. É uma reflexão. A lei diz que vai ter o atendimento. Na minha leitura, é uma possibilidade no futuro, se ela for posta em prática de verdade, de uma ameaça muito séria ao serviço de AEE que já se instalou e que é um serviço de qualidade que faz toda a diferença em todas as escolas. Então é uma reflexão que a gente precisa ter. O que é que vai justificar a continuidade do AEE? Ou quem está no AEE vai para a escola especial agora trabalhar em sala de aula com esse aluno, com esses alunos com deficiência. Né? São pontos muito interessantes a se discutir. Então, nesse sentido aí, a educação inclusiva nessa nova pauta, ela traz muitas indagações, muitas incertezas, né? E que bom que nem todas as secretarias municipais estão aceitando. Aqui em Fortaleza, por exemplo, a Secretaria Municipal de Educação, ela vai continuar o processo de inclusão que vem fazendo já há alguns anos, independente da resolução, independente do decreto. A não ser que aconteça um movimento muito maior e de repente tenha que se mudar. Mas até onde eu sei, permanece o mesmo trabalho voltado à inclusão da pessoa com deficiência na rede municipal de Fortaleza. E eu acredito que no estado do Ceará como um todo. Aqui também. Aqui ainda também na prefeitura. E então, assim, as salas são maravilhosas, viu? Daqui. Eu trabalho numa privada, né? Na escola privada, mas eu tenho pessoas que trabalham na rede da prefeitura e as salas são, assim, excelentes. Adriana, teve alguma pergunta que foi colocada para você sobre esse assunto de hoje? Sim. Você queria colocar? Tem aqui uma pergunta.
que é bem assim, para se tornar a escola inclusiva, quais situações devemos observar, né? Alguém perguntou assim, como é que você reconhece se a escola realmente é inclusiva? Essa foi Olha uma das só, perguntas. pronto, bem interessante. Olha só, quando a gente fala de inclusão, ainda me incomoda porque nós estamos o tempo todo falando da pessoa com deficiência. E se a gente for parar para observar o verdadeiro significado de educação inclusiva, a gente vai lembrar da educação do homem que está lá no presídio, do presidiário, da educação do homem do campo que não teve oportunidade de estudar, da educação dos movimentos indígenas, dos remanescentes de quilombola, da educação de jovens e adultos que não tiveram a chance de estudar e agora estão tendo a oportunidade de estudar, mesmo fora de faixa etária, e da inclusão das pessoas com deficiência dentro dos contextos comuns. Tudo isso é educação inclusiva. Independente ou não de estarmos defendendo a pessoa com deficiência, a escola não pode ser considerada um espaço de trabalho voltado à homogeneidade. Ela é heterogênea por natureza. A gente tem dificuldades para que a escola entenda o que é inclusão, porque ainda fica aquele discurso, mas ele não tem um laudo. Laudo não é prerrogativa para você trabalhar qualquer situação de adequação ou flexibilização de conteúdo para esse aluno. Ah, mas ele não está dentro do público-alvo do AEE. Independente de ser público-alvo do AEE ou não, estar em sala de aula é para estar na condição de permanência nesse espaço, com investimentos de todo o conjunto escolar para que essa permanência desse aluno seja exitosa. E êxito não é ler, escrever e calcular. Êxito é aprender. E esse aprendizado é muito maior do que isso. Exatamente. Então, para que a gente entenda uma escola como inclusiva, eu vou dizer que é qualquer escola que respeite o outro na sua diversidade. Sim, qualquer escola, né? Independente desse outro. Independente. Né? Porque a gente tem ainda, todos os dias, o negro sendo discriminado, desrespeitado, desqualificado, por um movimento cultural ainda muito forte. Né? A gente tem uma palavra de moda que é capacitismo. A gente ainda tem as pessoas querendo qualificar a capacidade de alguém em função de como esse alguém se apresenta. Né? Então, inclusive, a gente volta de novo para o decreto. Se eu vou avaliar se esse aluno tem condição de estar aqui ou não, eu estou, de novo, reforçando o capacitismo. Eu estou dizendo que ele não tem condição de estar quando ele pode estar, adquirir essa condição, se for oportunizado a ele essa condição. Então, a escola inclusiva é aquela que tem professores abertos a querer aprender, que tem uma escola que olhe o outro e respeite o outro em sua singularidade e se ajuste a esse outro, naquilo que foi importante a esse outro. É uma escola que acolhe a qualquer aluno, independente de sua condição de dificuldade, deficiência, seja ela temporária ou permanente. Então, traçar um modelo de escola como inclusiva é traçar isso. É um espaço que respeita o outro na sua singularidade. Então, se a gente tem esse espaço que respeita o outro na sua singularidade, a gente tem um movimento de inclusão nesse espaço. Agora, o que a gente tem como discurso ainda é, mas essa escola não tem uma rampa, escada, porta larga, acessibilidade física, estrutural, não faz da sua escola um espaço comum inclusivo. Exatamente. Ela pode até ser um espaço acessível. Ela pode ser muito mais acessível, o que não quer dizer que ela é inclusiva. Porque se ela tem tudo isso, tem AEE, tem professores em formação, mas tem um professor que recusa a mudar a sua abordagem com o aluno, que recusa a enxugar um conteúdo, que recusa a avaliar e observar como aquele aluno aprende de um jeito diferente, ela não é inclusiva. Por isso eu defendo que nosso maior problema com a inclusão não é a estrutura física, é a barreira atitudinal. Porque eu gosto sempre de dizer assim, eu tenho um monte de pós-graduação, eu tenho um monte de curso, mas quem melhor inclui não sou eu. Quem melhor inclui é a professora que não tem nenhum curso, mas tem boa vontade e faz do que tem uma ferramenta positiva para que aquele aluno possa aprender. E isso é inclusão. É você fazer. E esse fazer, eu não ensino aqui nos livros, não. É isso que incomoda. Esse fazer não tem receita. Esse fazer não vem descrito. Não tem, porque eu estou falando de um sujeito, um indivíduo, olha o nome, que é individual, que traz com ele características particulares que não vão estar prontas em um livro para eu aplicar com ele.
É o dia a dia, é a experiência com ele que vai me dizer o que pode funcionar, o que não pode funcionar. Eu posso até trazer relatos que você vai aproveitar ou não, de acordo com a sua realidade. Portanto, incluir é respeitar o outro, é acolher o outro, é qualificar o outro em suas capacidades, seja ela mínima sob o seu olhar. E aprender é muito maior do que ler, escrever e calcular, que é o modelo equivocado da escola ainda, infelizmente. Infelizmente, né? Infelizmente a gente escuta isso sempre. E foi ótimo você colocar essa questão da acessibilidade, porque muitas vezes confundem. Ah, a escola é perfeita, tem isso, tem a mas aí não funciona. Porque não respeita o próximo, né? Não respeita o indivíduo. E eu coloquei essa questão aí da receita, Adriana, porque, assim, olha, eu tô fechando agora no dia 20, sim, quase 2.000 certificações de pessoas que participaram nos cursos. Mas eu ainda escuto o tempo inteiro profissionais me mandando mensagem assim, é porque eu tô com um aluno que tem TDAH, é porque eu tô com um aluno que tem TOD, sim, ou que tem autismo. Que jogo eu devo usar para ele? Eu não sei, o aluno é seu. Eu não sei. Mas qual é o jogo para o aluno com autismo? É o jogo que qualquer criança usa. Desde que ele se identifique, desde que funcione bem para ele, é você que vai experimentar. É lógico, tem programas, técnicas, métodos de abordagem, né, que podem ser exitosos ou não, mas é você na sua experimentação, é a sua avaliação, onde você vai identificar o que ele tem e o que ele não tem. Você vai estimular o que ele não tem, vai ampliar aquilo que ele tem. Então, esse modelo a gente tem que tirar da cabeça. Eu estou falando isso porque a gente tem profissionais que trabalham com educação inclusiva que ainda tem isso. Tem um receituário de atividades para dar para aquele aluno. Gente, não é isso. Essa atividade pode não funcionar. Tem que ter cuidado, né? E ter o olhar, né? Eu acho assim que tem que ter aquele olhar mesmo de compreender como é que aquela criança aprende, como é que ela vê, como é que ela se sente, né? Eu acho que é uma coisa assim mais de olhar é olhar o que ele traz, né, Adriana? É olhar o que ele traz. Porque assim, a gente ainda olha, quando a gente está falando de inclusão, a gente está falando das deficiências, mas sabendo que temos outros movimentos, né? Mas a gente ainda tem uma preocupação do professor, do profissional que atende, ao receber um aluno com qualquer dificuldade, em ficar focado na dificuldade do aluno. Sim. A dificuldade é o seu ponto de conquista. Mas ele tem que começar o trabalho com você a partir do que ele tem, do que ele sabe. Porque o que ele sabe é o que qualifica ele. O que qualifica ele não são as dificuldades, não, são as capacidades. Então você tem que começar esse trabalho estimulando o que ele tem enquanto ampliação para chegar na superação das dificuldades. Eu gosto de dizer que se você começar pelas dificuldades, você frustra o aluno, desmotiva e ele se desencanta com você. Se você começa pela capacidade, você encanta, motiva e você vai chegar na dificuldade sem nem ele perceber. Agora, o movimento contrário ele é perigoso, mas a gente continua. Mas ele não sabe, ele não sabe, ele não sabe. E o que ele sabe? Comece por aí, ele sabe o quê? Todos trazem algo, né? Todo mundo tem algo bom, né? Tem algo para se dar, para se doar, para ajudar o próximo, para ajudar o outro. E essas crianças têm muita coisa. Muita coisa. E quando eu faço os atendimentos, cada dia é uma descoberta. É uma descoberta. Eu sei que eu estou fazendo os atendimentos online, por conta da situação, mas assim, é cada coisa, assim, porque eu tenho mais aluno autista, né? E assim, cada surpresa, né? É cada surpresa, é cada emoção que eu tenho que, meu Deus, vale muito a pena, sabe? Eu sou meio suspeita de falar porque eu sou meio encantada com essa semana eu dei uma formação essa semana para um grupo de profissionais do AEE, de uma cidade aqui próximo de Fortaleza, e eu disse o seguinte para eles: a pandemia trouxe muito prejuízo a todos nós, né? Eu sei muito bem disso porque eu trabalho com o público presencial e eu sei o quanto eu tive de prejuízo. Mas ela trouxe para quem trabalha com atendimento, mesmo sabendo que o atendimento online, ele não chega nem próximo do que é o atendimento presencial, né? Mas ela trouxe para vocês que trabalham com atendimento, ela trouxe uma possibilidade que até então vocês não tinham, que era um contato muito maior com a família
e agora um contato muito maior com a realidade daquela família. Então vocês agora conhecem melhor as famílias, vocês sabem das realidades de cada família, e isso é bom até para você pensar em qualquer abordagem durante o atendimento. Porque eu tenho que entender como essa família funciona. Nem tudo que ela diz durante a entrevista, né, que você faz naquele momento inicial, é real. Ela não se expõe de verdade naquele momento, porque ela ainda tem reservas. Mas essa pandemia trouxe a possibilidade do profissional entender quais são as dificuldades da família, que família participa, que família não participa, por que não participa, quem é mais envolvido em casa, né? E trouxe surpresas. Nós temos professores que trabalham aulas remotas com os alunos neurotípicos com grande dificuldade, tendo que ficar atrás, cobrar, ligar para o pai, ligar para a mãe, e temos a resposta da família da pessoa com deficiência, mandando vídeos, áudio, atividade que a criança fez, ou seja, participando. E a gente, então, não dava tanto esse valor a isso. Então, até nesse momento de dificuldade, a gente enxergou coisas positivas, né? É verdade, porque a gente ficou buscando ferramentas para poder ter esse resultado, né? Então, a gente, procurando áudio, procurando de alguma forma, fazer com que esse aprendizado, né, chegasse mais perto da criança e para a gente poder avaliar. E realmente... Vamos pensar aí nessa pauta, Adriana, da pandemia. Nesse movimento de inclusão, a gente vai ter um grande desafio no nosso retorno presencial, que é reconquistar esses alunos, né? Pois é. E assim, o que eu vejo é que a gente terminou entrando, né, na casa da criança. Por isso a gente teve essa possibilidade que você falou aí, né? De chegar perto desses pais. Né? Até um horário que você marcou, e aí, aconteceu isso, não tem como ser, vamos articular aí para atender no outro horário, né? Termina você tá presente da família, né? Muito mais presente do que se estivesse presencialmente. E fazer essa articulação e se ajustar com o horário é incluir. Eu estou respeitando como cada uma funciona, né? Estou respeitando a singularidade de cada família, né? Olha como falar de inclusão traz pauta para outras situações, né? Tem mais alguma pergunta, Adriana, aí? Oi? Tem mais alguma pergunta? Tem. Aí, vê só. Essa pergunta eu fiquei meio assim, porque veja, em que turma o aluno com deficiência deve ser matriculado? Olha só, quando a gente fala de inclusão da pessoa com deficiência, a gente tem que trazer algumas questões importantes, até elenquei aqui. Primeiro, a inclusão da pessoa com deficiência em sala de aula não pode ser aleatória. Tá? Tem que primeiro respeitar a questão da distorção de idade e série. Eu não posso colocar um aluno com 20 anos que tem deficiência numa sala com crianças de 5 anos. Sim. Eu não posso colocar um aluno pequenininho, mesmo com grande potencial, que tem uma deficiência, numa sala com alunos gigantes. Então, essa questão da distorção de idade, tamanho e série tem que ser levada em conta. Eu tenho que ver quais são as habilidades desse aluno, quais são as dificuldades dele, mas eu tenho que também respeitar essa questão de idade e série para não haver aí um mal-estar para ele nem para os demais da turma. A outra questão que vem aí junto disso é quantos alunos com deficiência por turma? Perante a lei, não existe inclusão do aluno com deficiência, existe o aluno que está lá na sua diversidade. Perante a lei, não existe um quantitativo de alunos com deficiência por sala. Existe a inclusão da pessoa com qualquer dificuldade em qualquer espaço. Então, o número de pessoas com deficiência por sala não está em nenhum lugar da lei. Ele depende do bom senso da escola. Depende da escola que vai observar a quantidade de alunos que recebeu e fazer uma organização, uma distribuição por salas, respeitando tudo isso, idade, série, capacidades, dificuldades, mas sem sobrecarregar uma turma em relação à outra, né? Por exemplo, aqui em Fortaleza acontece 2, 3 semanas de matrícula antes da matrícula oficial de todos os alunos. Então, a matrícula dos alunos com deficiência, isso não é discriminação. A matrícula dos alunos com deficiência acontece 2 semanas mais cedo, para que a escola que recebeu aquele quantitativo de alunos possa organizar esses alunos de forma distribuída, sem colocar alunos com muitas dificuldades na mesma sala, né? E não trazer aí dificuldades para a dinâmica dessa sala. Então, essa quantidade não existe. Nós tínhamos até uma resolução aqui no Ceará
Mas essa resolução já deixou de existir porque ela volta para a questão do bom senso da escola nessa organização, né, desses alunos e na distribuição desses alunos por sala. Então, a outra questão dentro disso é quais são os diagnósticos que são aceitos? Todos. Sim, muito importante isso aí. Independente de ter um diagnóstico ou não, esse aluno ele é aceito na sala de aula. Nota técnica 04 de 2014. Matrícula e inclusão não estão vinculadas a um laudo médico. A escola não pode cobrar da mãe a apresentação de um laudo médico. A mãe, inclusive, só informa na escola esse laudo se ela quiser. A orientação que a gente dá é que ela informe, para que a escola saiba melhor, mais informações sobre aquele aluno e assim consiga trabalhar melhor com ele, se organizar e informar no censo escolar. Mas essa obrigatoriedade do laudo, ela não existe perante a lei. É lógico que vocês que trabalham com a EE precisam dessa informação, para informar no censo e tudo mais. Mas enquanto esse laudo não chega ou ela não consegue, o trabalho vai acontecer naturalmente. Ah, mas ele não tem um laudo e tem dificuldades, eu não posso incluir. Vai incluir. Porque a inclusão não depende do laudo. O laudo é um documento clínico. Você vai fazer tudo que for necessário fazer em sala de aula para dar a esse aluno acessibilidade, mesmo que ele não tenha um diagnóstico. Esse é o problema. É que a gente está agarrado à ideia do adequar, flexibilizar a apresentação de um documento. Isso não existe. Se eu estou ali apertando os olhos e eu não consigo enxergar do quadro, a minha atitude tem que ser de chegar próximo do aluno, perguntar para ele qual o melhor lugar na sala para ele enxergar bem, ou se ele tem dificuldades em ver do quadro. E aí ele vai dizer, isso é adequação curricular de pequeno porte. São atitudes do professor dentro da sala de aula. E não é você do AEE que vai fazer para ele, não. Você pode até auxiliar, orientar, mas as competências de sala de aula são competências de sala de aula. É isso aí, Wilson. Eu queria que a gente tem essas confusões, né? Eu queria muito que você repetisse isso, porque o professor da sala de aula é o que é o responsável pelo... Não dizendo que o AE não seja. Da mesma forma, Adriana, que ao final de cada semestre, ao final de cada mês ou de cada ano, mas esse aluno não conseguiu fazer a atividade igual aos demais, eu preciso de um relatório. O AE tem que fazer o relatório. Não. O AE faz o relatório dos atendimentos que ele realizou com aquele aluno. O relatório do desenvolvimento escolar dele, enquanto permanência em sala de aula, frequência, participação, evolução ou não, é de competência do professor. Então, o AE pode até auxiliar o professor repassando mais informações que foram coletadas com mais segurança, porque era um atendimento individual, em dupla, mas a elaboração do relatório, se for necessário um relatório em sala de aula, é desse professor que está lá. Ah, mas eu preciso de uma nota. Não importa, você vai fazer um relatório, e se eu preciso de uma nota, esse relatório pode ser convertido em uma nota. Mas esse relatório fica anexado à pasta do aluno como informação do seu trabalho de desenvolvimento. Aqui tem alguém dizendo assim, quem trabalha na coordenação do AE deve ter qual formação? Quem trabalha na coordenação do AE, não entendi a pergunta, Jodeli. A coordenação do AE dentro da escola é a coordenação da escola. Até onde eu sei, não existe um coordenador específico do AE na escola. É da escola que está falando? Eu não entendi a pergunta. Se for da escola, quem coordena é o núcleo gestor da escola. É lógico que ele tem que ter compreensão e tem que buscar por formação sobre esse serviço, o que é um grande problema. Muitos gestores não sabem nem o que é AE. Pois é. Né? Agora, nas secretarias municipais, quem está na coordenação desse serviço tem que ter formação em educação especial, formação em educação inclusiva, curso de formação, curso de gestão para coordenar o serviço. Mas na escola, quem coordena é o núcleo gestor, mas desde que também tenha essa curiosidade de buscar por informações para entender como o serviço funciona. Eu estou colocando isso porque a gente já passou por muitos problemas em relação a isso. De achar que o AE pode substituir o professor que faltou hoje, de mandar para o AE aluno a todo momento, a todo instante, quando na realidade tem horário agendado, de dias da semana agendado para aquele atendimento. Não pode ser uma delegacia para fazer ocorrência de nada, né? Então tem que ter essas situações. Melhorou muito, a gente ainda tem gestores que não sabem nem o que significa o AE. Por isso que a gente tem que ter cuidado quando for oferecer capacitação enquanto secretaria, para envolver não só o professor de sala de aula, mas como toda a comunidade escolar, inclusive gestores, secretários, né, para entender o que é inclusão, entender o que é o atendimento,
para não gerar certos equívocos que a gente ainda tem se repetindo o tempo todo. E a gente tem muito focado ainda no professor, O professor não faz inclusão sozinho, inclusão é a escola toda que faz, do porteiro à moça da limpeza. Pois é. Tinha uma pergunta antes aí, mas eu acho que é sobre Fortaleza, né? Tá perguntando qual escola, não sei se você viu aí. Não, qual era a pergunta? Qual escola o quê? Para o filho dela, qual escola que você indicaria? Mas aí eu não vou me comprometer online aqui, né? não tem como. É melhor ir no privado e conversa com o professor Wilson, que ele Alguém colocou aqui que ainda se confunde AEE com reforço escolar. É verdade. Mas também a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a confusão não é só de fora, às vezes a confusão é do próprio profissional também, tá? Então se confunde AEE com reforço escolar, com ensinagem de tarefa. A própria mãe quer trazer o caderno para o professor ensinar a tarefa da criança. Né? Então, cuidado, porque às vezes a confusão, não é, Jodélia? Às vezes a confusão é de quem é leigo e tem todo o direito de confundir se ele não conhece, mas também a confusão pode acontecer pelo próprio profissional, que quer fazer o processo de alfabetização, que quer fazer o processo de ensinar a tarefa, pede a mãe trazer a tarefa do aluno. Eu sei que a boa vontade dele é estimular aquele aluno e minimizar as dificuldades dele. Mas ao fazer esse tipo de abordagem, você gera pensamentos e ideias confusas. Então, o AEE, ele trabalha complementação e suplementação, estimulando questões importantes que vão auxiliar nas aquisições necessárias ao processo de ensino e aprendizagem. Mas ele não vai ensinar a tarefa, ele não vai fazer reforço, ele não vai alfabetizar como o professor de sala de aula faz. Ele auxilia a parte da estimulação para competências importantes que vão favorecer um melhor desempenho lá na sala de aula. Por isso que é também importante o AE entender quando o atendimento deve ser individual e em que momento ele deve colocar esse aluno em dupla ou em trio. Ah, mas eu não posso. Pode, porque o trabalho de sala de aula é em grupo. A inclusão ela é grupal, ela não pode ser o tempo todo individual. Quando é o tempo todo individual, inclusive na cabecinha desse aluno, gera o entendimento de que o professor ele é dele, é só dele, tem que dar atenção só a ele, porque é assim que você faz. O trabalho, inicialmente, ele é individual, porque tem crianças com muitas dificuldades. Sim. Mas a proposta deve ser sair do individual para um grupinho pequeno, já entendendo que isso vai ajudar naquele grupo maior que é a sala de aula. É um trabalho difícil, mas você tem que ver em que momento você pode colocar essa situação em prática, tá bom? Adorei a dica. Eu sempre atendo individualmente, né? Mas assim, achei interessantíssimo agora. Não, tem casos que realmente você demora muito a sair do individual pela dificuldade da criança, mas é importante sempre trabalhar, até para você ver como é que ela reage quando tem alguém com ela, que tipo de troca ela pode oferecer ou não junto dessa outra pessoa. Então tem tudo isso que é importante observar, né? E até pela questão da interação, que é tão importante que a gente quer fazer, né? Exatamente. Então, assim, com as crianças estando um grupo, vai ser bom para cada uma, né? Para todas. Exatamente. O professor, teve outra pergunta aí, eu acho Diga que... aí. Veja aí, é porque eu não tô... Deixa eu ver se eu volto aqui, peraí. Acho que é falando sobre o atendimento, se a pessoa parece que é formada em psicopedagogia. Eu sou formada em psicopedagogia clínica institucional e fiz todos os seus cursos. Olha, me colocando aí em saia justa, né? Eu posso atuar com professores do AE. Olha só, tudo até pode, mas acontece que eu não ofereci todos os cursos dentro da formação do AE. Por exemplo, cursos de autismo, ok. Deficiência intelectual, ok. Mas você tem que ter cursos de Libras, de deficiência auditiva, que eu não oferto. Você tem que ter cursos de deficiência visual, até para compreender Braille, Soroban e a sua aplicação, né? Então, tem altas habilidades para dotação. Então, é um pré-requisito você ter formação em AE ou ter formação em educação especial, ok. Mas também, se você tiver curso de formação a partir de 180 horas nas áreas público-alvo desse serviço, te dá o direito de trabalhar no AE. Mas aí eu tenho que fazer outras formações também, não só essas que eu ofereço. Inclusive, a gente tem aí algumas para 2021, que é de Braille, tecnologia assistiva, que está dentro aí das cobranças que se faz, tá? Mas já é um caminho andado. Só a formação na psicopedagogia não dá poder de atuação no AE, porque a psicopedagogia ela tem um
um foco maior nos transtornos de aprendizagem e não nas deficiências, tá bom? Mas já é um meio caminho andado aí, viu, Silvia Helena? Na minha, assim, por exemplo, eu sou formada em psicopedagogia, tanto institucional como clínica, mas eu fiz especialidade em educação inclusiva, né? Pronto, Especial já é mais abrangente, que envolve tudo, né? É. Bom, Vamos para a aqui, próxima? tem mais alguma pergunta aí? Tem mais. Vai lá. Como os alunos de inclusão devem ser avaliados? Eu acho que você já falou antes um pouquinho, mas... Inclusive até completa uma pergunta que eu tenho aqui, que é se todo aluno de inclusão deve ser automaticamente aprovado de série. Eles devem ser avaliados respeitando-se aí, né, a forma como cada um se apresenta no seu desenvolvimento, deve ser sempre comparado ele com ele mesmo, nunca comparar com os demais alunos, e você só vai poder fazer uma avaliação desse aluno também se você fez um trabalho de adequação junto desse aluno para poder assim avaliá-lo, porque às vezes você quer avaliar, mas você não flexibilizou, você não ajustou a atividade, você não criou possibilidades que desse a esse aluno a chance de mostrar o que ele consegue, o que ele não consegue. Promover ou não, você promove todos os alunos, independente de ter deficiência ou não. Essa é uma realidade da escola pública, né? Agora, o que eu preciso entender é o que eu fiz para garantir que esse aluno pudesse ser estimulado em sala de aula, né? O que é que eu consegui fazer de ajuste para que esse aluno pudesse expressar suas potencialidades ou não, para assim eu chegar no ponto de avaliação. Porque às vezes você quer avaliar o aluno, mas você já avaliou a sua abordagem com o aluno? Porque é muito fácil avaliar o outro. Eu também preciso me avaliar. Até que ponto até que ponto eu criei caminhos que dessem a esse aluno a chance de se desenvolver, tá? Eu vou dar um 6 porque ele é especial. Você pode dar até um 10, desde que você não desista de continuar estimulando. Porque o problema da inclusão na escola comum é essa. É a gente querer manter o aluno ali promovendo, mas não estimulando. Tá? E outra questão aqui que a Jodele coloca. Primeiro, não chamando os alunos de inclusão, verdade. Como eu disse lá no início, não existe aluno de inclusão. Existem alunos. Quando você trata esse aluno como um aluno de inclusão o tempo inteiro, você está dando aí já um destaque a essa situação de singularidade e já coloca na condição de exclusão. Aluno é aluno. A gente coloca essa expressão aluno de inclusão para a gente entender que são alunos que precisam de um outro olhar, de um olhar mais sensível, de um olhar de adequação e de ajuste a cada possibilidade de apresentação desses alunos. Mas eu não posso me referir a ele dessa forma para não fazer aí o movimento contrário, né? E essa questão da avaliação também, eu acho que é uma coisa muito da escola, assim, que o que tem que se entender o que a gente está falando é que não é só partir do AE, né? E sim do professor, dos professores. Se existe mais de um, todo mundo tem que estar integrado para fazer uma avaliação desse aluno. Olha, Adriana, o AEE, ele é um serviço de educação especial. Um dos serviços. Junto dele, nós temos outras possibilidades de apoio a esse aluno. Nós temos o cuidador, o intérprete para o surdo, o guia intérprete para o cego, né? Para o surdo cego. A gente tem outros trabalhos de parceria com as equipes multidisciplinares que o AEE busca essa parceria até para encaminhar e facilitar a chegada desse aluno, a fono, a TO, ao psicólogo. Então, o AEE é uma ferramenta pedagógica, é uma das ferramentas de educação especial que faz com que se minimize muitas das dificuldades da pessoa com deficiência em sala de aula. Mas existe um universo de possibilidades que a gente tem que pensar. Eu tenho que sensibilizar a mãe a buscar o acompanhamento médico. Eu tenho que sensibilizar a mãe quanto à medicalização desses alunos, se for prescrita. Eu tenho que encaminhar essa mãe mostrando quais são os seus direitos, os direitos do seu filho, onde ela pode buscar o atendimento, porque o AE ele não vai entrar na área fonoaudiológica, ele não vai entrar na área terapêutica, ele não vai entrar na área psicológica, ele entra no mérito pedagógico. Você vai trabalhar questões dentro da sua formação, mas existem outras que não dependem de você. Depende de outros serviços, de outros trabalhos. Da mesma forma, dentro do contexto de sala de aula, o professor ele trabalha enquanto adequação curricular naquilo que ele consegue fazer, que é competência dele. Desde a luminosidade da sala, o enxugar de conteúdos,
o ajuste da atividade, a adequação da atividade, a flexibilização do conteúdo que ele vai trabalhar, que é uma competência pequena dentro da sala de aula. Já fora da sala de aula, a competência é governamental, são as leis, as questões de acessibilidade urbanística, né, os direitos, as cobranças, as formações que são ofertadas ao professor. Então, o universo aí da possibilidade de inclusão, ele é amplo, cada um na sua competência. A nossa é pedagógica, quanto a EE, a do grupo multidisciplinar é clínica, né, a do professor é pedagógica enquanto escolarização, e assim vai por diante diversas possibilidades. Muito bom, explicação. Alguém está falando aí, cadê? Não, alguém está dizendo aqui que eu tinha que dar uma aula sobre o presidente falando dessa temática. Gente, eu não vou dar aula para ninguém falando de nada, né? É bem complicado o negócio. Eu acho que a gente vai ter que marcar uma live. E nós temos que estar quase acabando já, é verdade. Bom, a proposta, está quase chegando aqui no finalzinho já, né? A nossa proposta de conversa, eu acho que foi atendida, né? Que é discutir sobre inclusão. Aqui, mas a gente vai ter que deixar para depois. A gente discutiu sobre inclusão, a gente falou sobre diversas questões que ainda são confusas, a gente falou do AEE, falou do decreto 10.502, a gente falou sobre políticas em geral, na nota técnica 04/2014, o decreto 6571 e o 7611/2011, que é sobre o AEE, as competências do professor, a competência do AEE, enquanto a não mistura de papéis entre o AEE e a sala de aula, porque a gente ainda vê acontecer de forma confusa, a importância da família e do entendimento nosso acerca da família, né, para assim termos de fato continuidade nos serviços de estimulação, independente de ser do AEE ou de qualquer outro espaço de atendimento, a questão da matrícula do aluno, do quantitativo de aluno com dificuldade em sala de aula, da extensão sobre o que é inclusão, que não se restringe apenas à pessoa com deficiência, a pessoa com deficiência se restringe enquanto público-alvo do AEE, mas enquanto inclusão é muito mais amplo, né, esse público diverso que a escola tem. Então é um assunto que traz muitas pautas, né, muitos debates, muitas discussões. Muito tempo. E eu espero que quem passou por aqui tenha aproveitado o máximo da nossa companhia. Se a gente ficar falando aqui, não vai encerrar essa live, porque agora a live não encerra mais com 1 hora, a gente vai ficar aqui são 4 horas de live agora que eles deixam, agora não tem mais tempo não. É verdade. A gente está quase fechando aqui o nosso tempo, não sei se ainda temos alguns segundos, mas eu vou só aproveitar para divulgar o meu livro, Deficiência Intelectual e Síndromes Infantis. Já está disponível nas Paulinas de todo o Brasil. Gente, eu já tenho, viu? Isso. A minha remessa já esgotou, mas eu estou aguardando chegar mais. E também o livro Autismo Azul e de Todas as Cores, que é um livro também meu que fala desse universo aí do autismo, das possibilidades do autismo. Eu estou fazendo aqui, coleção, né? Para vocês de vontade. Tá saindo um outro livro agora em dezembro, mas não é todo meu, é só um capítulo meu, que é sobre mitos e verdades do autismo, que é o livro Autismo, um olhar por inteiro, de São Paulo, e vai chegar para mim até janeiro. E tem um livro anterior que eu participei também, junto com um grupo de estudos da UFC, aqui em Fortaleza, que é sobre educação inclusiva, e a gente traz um capítulo sobre autismo também. E o meu terceiro livro já está sendo pensado, e em breve eu estou divulgando, que vai ser sobre estimulação cognitiva, mediação e ludicidade. Tá todo mundo dizendo, já quero, vamos tirar um print aí, desses livros aí, gente, e coloca aí, já quero para adquirir esses livros aí, né? Nas Paulinas tem, Poliana. Bom, gente, está chegando aqui ao fim da nossa live. Eu queria agradecer o convite da Adriana. Acabei entrando pelo meu Instagram por conta da internet, mas foi muito bom. Deu tudo certo. Adriana, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, gratidão por ter feito essa live comigo. Eu que agradeço. Espero fazer outras, hein? Se Deus quiser, vamos marcar, tá bom? Obrigado, querida. Obrigado a todos que passaram aqui pela sala. Gente. Dia 21 eu estarei numa live especial lançando os cursos de 2021 e também trazendo mais informações de como a nossa vida vai acontecer a partir do próximo ano, tá bom? Muito obrigado a todos pelo carinho, pela atenção. Obrigado, Adriana, pelo convite. Não te conheço
presencialmente, mas te conheço aqui pelas redes sociais. Beijos. Eu Até também, breve. Até breve. Faz parte. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.